Você está pronto para descobrir os mistérios que estiveram escondidos durante séculos nos menores países no mundo? O Vaticano é um lugar de poder e intriga, onde apenas alguns poucos selecionados estão com acesso aos seus arquivos secretos. Quais segredos estão escondidos nos corredores do labirinto e bunkers subterrâneos? Alguns acreditam que o Vaticano teve contato com extraterrestres civilizações e que seus arquivos antigos contêm a chave para uma história oculta de poderes secretos, sociedades e até profecias apocalípticas. Mas qual é a verdade? Junte-se a nós enquanto exploramos o fascinante e misterioso mundo do Vaticano e descubra quais segredos estão dentro de suas paredes. Esta é uma viagem que você não vai querer perder. Bem-vindo ao novo episódio de Conhecendo os Fatos. O Vaticano é o menor país do mundo, mas também um dos mais misteriosos. Um país onde apenas cerca de 1.000 pessoas e não há um único hospital. O Museu do Vaticano, a Capela Sistina, os quartos de Rafael, a Basílica de São Pedro e a arquitetura de tirar o fôlego de um dos lugares históricos da história humana, e ainda assim o mais interessante não é o que está na superfície, mas o que está abaixo. É lá que estão localizados os arquivos secretos, em local inacessível a pessoas comuns. Os arquivos do Vaticano são incríveis. Eles são um verdadeiro labirinto de corredores e andares cheios de livros, pergaminhos e folhas individuais. Estima-se que se todo o conteúdo do arquivo estivessem dispostos em linha reta, ultrapassariam 80 quilômetros. Textos antigos, documentos perdidos, objetos, mais de 200.000. Manuscritos, um monte de outras coisas que são mantidas extremamente estritamente. É claro que, como acontece com qualquer outro segredo, existem várias teorias sobre o segredo arquivos. Alguns acreditam que o Vaticano tem contato com seres inteligentes fora do nosso planeta e está trabalhando com eles. Que nos arquivos antigos existe uma história um pouco diferente, uma história de poderes secretos, sociedades e profecias apocalípticas. Já no primeiro século, a Igreja Católica começou a fazer suas anotações e à medida que elas eram confiadas ao primeiras cutucadas, eles assumiram o compromisso e a responsabilidade de carregá-los para todos os lugares com eles. Com a disseminação da religião e o rápido acúmulo de arquivos, a Igreja foi forçada para começar a armazená-los em algum lugar e decidiu que seria a casa do Papa. Então, quando um Papa morrer, seu sucessor poderá continuar o trabalho de seus ancestrais. Em 1404, o Vaticano foi atacado e o Papa Inocêncio VII foi forçado a deixar Roma, pois mais de 1.000 anos de registros arquivados a história foi jogada nas ruas como lixo comum. Graças a este e vários outros casos em quais documentos importantes foram perdidos, o Vaticano decidiu que deveria guardar tudo em um local seguro e local bem guardado. O arquivo começa a existir oficialmente em 1612, na época do Papa Paulo V. Os documentos mais antigos que ele conseguiu coletar datam do século VIII, pelo menos essa é a declaração oficial. É muito provável que também existam pessoas muito mais antigas texto por cento S. Em 1612, o Papa Paulo V ordenou que todos os arquivos da Igreja fossem mantidos em um só lugar logo abaixo do Vaticano e desde então tem sido oficialmente conhecido como Archivum Secretum Apostólico. A partir daí, não mudou de localização. O arquivo parece mais uma fortaleza, um subterrâneo bunker do que uma biblioteca. Há apenas uma entrada, embora também haja dúvidas sobre isso. Todos nós sabemos da imensa influência do Vaticano e do Império Romano sobre os anos e como eles mudaram o curso da história. Precisamente por esta razão, nos arquivos secretos não está apenas a história da Igreja, mas de toda a humanidade. Portanto, é bastante natural que surjam diversas teorias da conspiração. Vamos primeiro começar com o que é verdadeiramente estabelecido como sendo mantido no Vaticano ao Papa Romano correspondente da época. O arquivo guarda os decretos oficiais dos papas, por exemplo, o documento pelo qual o herege alemão Martinho Lutero foi excomungado de a Igreja. Outro viciado interessante é aquele pelo qual o Papa Alexandre VI em 1493 dividiu o mundo da época em zonas de influência entre Espanha e Portugal. Obviamente, nada novo sob o sol. A URSS e os Estados Unidos não são os primeiros a querer dividir o mundo. Em 2001, os arquivos dos Cavaleiros Templários foram encontrados depois de terem sido perdidos por muitos anos. Junto, pergaminho de quase 60 metros com detalhes sobre o processo de 1307 contra os Cavaleiros Templários no final do século XIII, quando a Ordem dos Templários estava em seu poder, quando eles estavam por toda parte Europa. Eles foram processados por crimes, condenados, obviamente queimados e mortos, mas os documentos no Vaticano mudaram completamente o curso da história dos Templários e o Papa naquela época.
Outro texto manuscrito semelhante contém informações sobre o processo contra Galileu Galilei de 1633, no qual ele foi acusado porque alegou que a Terra gira em torno do Sol e não vice-versa, como todos pensam. Um documento interessante é a Doutrina da Imaculada Conceição da Virgem Maria, escrita em 1854. Além disso, a carta de Michelangelo ao Papa Júlio II, na qual ele solicita o pagamento pela obra da Capela Sistina, cartas do rei Henrique VII, Abraham Lincoln e Jefferson Davis, a genealogia de Jesus. Sabemos que os textos bíblicos foram manipulados. Eles não fazem corretamente contar a história terrena de Jesus. A verdade é completamente diferente e o Vaticano sabe disso em detalhe. Segundo vários pesquisadores e historiadores, documentos sobre a verdadeira vida de Jesus são mantidos em Roma, mas a Igreja se cala sobre eles e nunca os anunciará porque o verdadeiro. Especular que Jesus tinha esposa e filhos. Existem documentos disponíveis para isso, mas não é conveniente mostrá-los. Eles exporiam à Igreja, milhares de seus servos, em última análise, questionar a necessidade de um Papa. Os céticos têm 100% de certeza de que não há nada além do que o Vaticano representa. Há amigos argumentando que o nome em si não foi traduzido corretamente. A palavra latina secreto significa privado e eles acreditam que, como qualquer outra organização em seus arquivos, eles apenas manter cartas pessoais dos papas e documentos pessoais relativos à Igreja. O Vaticano é tão entusiasmado com isso que mesmo em 2019 eles mudaram oficialmente o nome dos arquivos de segredo Arquivos do Vaticano para os Arquivos Apostólicos do Vaticano. Há apenas um problema: apesar da mudança de nome, os arquivos permanecem em segredo. Quem e como pode acessar os arquivos do Vaticano? Para muitos séculos, praticamente ninguém teve acesso a eles, exceto o próprio Papa. Não foi até 1881 que o Papa Leão XIII deu a todas as iscas acesso bastante limitado a este tesouro de informações. Para ser admitido nos arquivos, é necessário ser um estudioso renomado e aprovado pelas autoridades sagradas do Vaticano. O processo pode levar anos até mesmo para cientistas aprovados. Existem vários outros obstáculos. Eles devem indicar claramente o que procuram nesta vasta coleção. Eles não estão autorizados a apenas bisbilhotar. Digamos que você seja um pesquisador e sua carta seja aprovada para entrada. Você passa pela segurança e entra. Ok, mas agora você não tem permissão para tocar em nada até alguém chega e diz que você pode visualizar no máximo 3 pastas por dia, o que não são organizados de forma alguma e literalmente jogam você no meio do nada. Isso significa que levaria anos para que alguns desses pesquisadores encontrassem algo importante e mesmo que o encontrassem, acontece que a Igreja exige que tudo o que for descoberto seja mostrado e a Igreja decide se determinado pesquisador pode ou não usá-lo, o que basicamente, você sabe o que isso significa. Em 2020, após pressão persistente de grupos de direitos humanos, o Vaticano concordou em divulgar documentos relacionados ao preconceito 12 e à Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o que eles mostraram está longe do que disseram que mostrariam. Acontece que o Vaticano mantém seus segredos com muito cuidado, não importa o que aconteça, quem está disposto a desvendá-los, ou em que momento da história isso acontece. Isso traz a questão: o que mais permanece oculto? Lá são teorias de que os arquivos contêm informações sobre a existência real de uma série de artefatos religiosos como o Santo Graal e a Arca, a Cruz de Cristo, a Coroa de Espinhos, etc. Outros acreditam que em algum lugar há guardada a cópia original da correspondência entre São Paulo e o imperador romano Nero, que contém provas da existência de Jesus Cristo. Mas se tal documento existe, por que ele é mantido em segredo? Pelo contrário, alguns acreditam que o arquivo 5 contém documentos que mostram que Cristo nunca existiu. Em 1750, arqueólogos encontrou uma nação para registrar no túmulo de Salomão em Jerusalém. Foi escrito em hebraico ou aramaico, mas é uma cópia de uma versão mais antiga, provavelmente do século XIII ou até anterior, mas o interessante é agora que ele foi escrito, mas o conteúdo do livro em si dentro há instruções detalhadas sobre como fazer talismãs mágicos, como invocar demônios e até mesmo o próprio diabo. O livro ficou conhecido como Grande Grimório, pois de acordo com o Vaticano eles eram de propriedade e ele foi armazenado nos arquivos. De acordo com alguns que estão nas profundezas dos segredos do Vaticano, há uma profecia que sugere o fim do mundo. Isto não é apenas uma teoria, é uma realidade e até forçou a Igreja a falar sobre isso, mas ninguém tem certeza de que sua promessa era adequada. Essa é a história dos segredos de Fátima. Em 1970,
3 crianças portuguesas receberam ameaças ameaçadoras e profecias misteriosas e múltiplas visões da Virgem Maria, uma das quais apareceu antes os olhos de milhares de pessoas. De acordo com a declaração do Vaticano, o terceiro filho viu uma cidade completamente destruída e muitos corpos nas ruas e o Papa subiu ao ponto mais alto colina na área e rezou antes de ser morto. A suposta revelação deste segredo claramente não conseguiu acalmar as preocupações do mundo, pois todos continuaram a afirmar que isso não era tudo verdade e as crianças realmente viram a vinda do Anticristo. Covil de Charles Boulder uma vez disse que o maior truque que o diabo já usou foi convencer o mundo de que ele não existia. Outro terrível segredo escondido nos arquivos do Vaticano é o Satanás. Na verdade está vivo e bem está vivendo aqui na Terra e ainda mais, ele percorre os corredores do próprio Vaticano. O Papa João Paulo II realizou pessoalmente 3 exorcismos durante seu mandato e o Papa Bento XVI tem expandido as fileiras de extremistas apoiados por católicos em todo o mundo. Na verdade, Padre Gabriel Amós, os exorcistas-chefes da Igreja alegaram ter expulsado pessoalmente mais de 300 demônios por ano dos limites de seu escritório no Vaticano e tem 350 exorcistas trabalhando no nome da Igreja Católica sozinho na Itália. Amós também ensina aos bispos como distinguir entre posições saturninas e doenças psicológicas, observando que aqueles que tiveram o rebaixamento de serem atacados por um demônio têm um ódio intenso por objetos sagrados. Exatamente como nos filmes, há uma lenda de que o Vaticano também guarda os documentos da existência de uma mulher papa. Quando o Papa Leão IV morreu, uma mulher foi escolhida para ocupar seu lugar, mas com uma condição, em que ela se vestiu de homem e adotou o nome de John Angelicus. Ela escreveu por quase 2 anos, mas foi eventualmente capturada quando ela deu à luz e rapidamente encerrou sua carreira. Várias pinturas ao redor do altar da Catedral de São Pedro mostram-uma para transformar a lenda em uma conspiração e em verdade. Em 1972, saiu um artigo de um jornal italiano que choca o mundo. Finalmente, foi dito que uma máquina que fotografa o passado foi inventada. Pai Ernest diz que usou a viseira Shono e conseguiu ver os últimos dias de Jesus Cristo e até conseguir fotografar a imagem que foi transmitida na TV. O dispositivo era semelhante à televisão, exceto que você poderia sintonizar o passado e assistir e ouvir os eventos que aconteceu ao longo dos séculos. Seja qual for a verdade ou não, não podemos saber, mas as coisas são definitivamente ficando cada vez mais interessantes. Em 1988, durante a restauração da Biblioteca do Vaticano, estranhos crânios parecidos com alienígenas foram encontrados. Milhares de fontes em todo o mundo apontam para a ideia que os arquivos do Vaticano escondem evidências de civilizações extraterrestres. Nós todos sabemos como a Igreja trata até mesmo a ideia de contato com outras entidades, mas em 1998, o cardeal Conrado Balducci lembrou a todos que não esqueçam um trecho do Novo Testamento em que São Paulo refere-se a Cristo não apenas como Rei do mundo, mas como Rei do universo. Conforme ele continua, isso significa que todas as entidades do universo, incluindo os extraterrestres, estão em relacionamento com Deus. O que Balducci e o Vaticano sabem sobre o universo que conhecemos não? Em 2009, o Vaticano realizou sua primeira conferência internacional sobre astrobiologia, reunindo cientistas de todo o mundo para discutir a vida extraterrestre. Como o lendário astronauta norte-americano que foi um dos primeiros 7 enviados ao espaço diz Gordon Cooper, se você quiser saber sobre alienígenas e homenzinhos verdes, entre em contato com o Vaticano, eles têm um observatório no Arizona fazendo na verdade, até o último Papa disse que está pronto para aceitar estrangeiros, e quem somos nós para encerrar a porta? O fato interessante é que eles usam um telescópio muito poderoso para explorar o cosmos, que leva o nome de Lúcifer. Isso mesmo, o Vaticano está procurando alienígenas com um telescópio chamado Lúcifer, e o que eles sabem sobre eles que nós não sabemos? Para o diabo, pois nosso passado, seja ele qual for, provavelmente está escondido nas profundezas de seu segredo fortemente guardado arquivos, e talvez nunca descobramos. Muito obrigado por assistir mais um episódio de Conhecendo os Fatos. Nós nos curvamos diante de você e agradecemos. Mantenham suas mentes abertas e até nos encontrarmos novamente.